Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Goulart 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10. E hoje abordando no nosso quadro de Bem com a Idade, falando um pouquinho sobre esse desafio da família, ser família. A gente teve aí uma abordagem falando sobre essa questão da importância da consciência entre pais e filhos, porque às vezes a gente observa na pessoa que está aí no nosso convívio, na pessoa que está no nosso meio, a gente observa uma certa dificuldade, às vezes, de relacionamento, uma certa dificuldade de entrosamento, e ela parte exatamente disso, parte dessa questão familiar, dessa questão da genética, dessa questão dos costumes, da mesma criação, e às vezes você observa no outro e acaba conflitando aí com você. Você olha e fala, eu não gosto desse jeito, meu pai é muito difícil, mas na verdade talvez você tenha algumas, digamos, características parecidas com esse pai, ou com essa mãe, ou com esse irmão, ou com essa tia, que fazem com que vocês entrem em conflito. A gente estava mais ou menos nessa questão, né, Heraldo? Isso, falando da hereditariedade, né? Quer dizer, não determina comportamento, mas influencia por causa do referencial, né? Se a gente está falando de família, a gente está falando de relação entre indivíduos dentro de uma sociedade, uma célula da sociedade, menor célula da sociedade. Então, para falar a verdade, o meu referencial primeiro vem dali, da minha mãe, do meu pai, do cuidador, do meu tio, da minha avó, da minha avó. Ou seja, ali com certeza vai me influenciar a primeira visão de mundo que eu vou ter, né? Como é que eu vou ver o mundo ao redor? Então é importante a formação e é importante a administração dessa situação, né? A gente estava falando sobre essa ideia psicológica de que às vezes a gente se incomoda com o outro naquilo que a gente vê na gente, né? De repente eu tenho aquele traço e é isso que me incomoda. Então a única forma de a gente lidar com essa situação, antes de projetar para o outro uma solução, é entender que primeiro talvez não seja um problema. E se for um problema, talvez o problema seja nosso. Então a primeira coisa é identidade. Saber de onde eu vim, como foi a história, saber quais foram os passos que minha família acabou dando até chegar a essa situação. E depois desse entendimento, um respeito tremendo pela individualidade, né? Isso é importante. Sempre ao se falar sobre a humanização, você vai falar sobre o conjunto se correlacionando, mas você vai falar sempre do indivíduo enquanto tal, né? Na sua totalidade, mas enquanto indivíduo, enquanto pessoa que tem suas características. E isso é importante dentro da família também, né? Ele é o meu referencial,
esse referencial ele não sumiu. As ideias podem ter mudadas, né? Ter sido mudadas, o comportamento pode ter sido mudado, pode ter sido transformado, melhor dizendo, né? Mesmo assim, o referencial ele se mantém. E o meu referencial são os valores que eu recebi. E esses valores, então, têm que ser protegidos, né? Mesmo que me digam que aquilo dali está sempre errado e tudo mais, será que eu estou desrespeitando também aquilo que eu recebi? É claro que a gente não pode falar nesse sentido de valores que gerariam preconceito, aí seria uma outra discussão, né? Mas eu digo de valores onde a pessoa colocou aquilo ali para mim no intuito de me fazer como indivíduo, né? De repente, na tradição do respeito, em como se comportar. E hoje, numa sociedade que a gente vive, eu acho que esses valores são fundamentais. Se você ouve hoje em dia alguém falando assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu aprendi dos meus pais que eu devo, sei lá, me levantar por um idoso sentar. Para muitas pessoas isso é algo ridículo. Mas esse é o tipo de valor que a gente precisa, esse é o tipo de referencial que a gente precisa, né? Até citei uma vez aqui, uma vez eu vi uma senhora com 2 crianças, parecia avó, 2 crianças no centro da cidade, ia atravessar um sinal e não via carro nenhum, mas o sinal estava vermelho para pedestres. E ela ficou segurando as 2 crianças. E eu vinha logo atrás e eu dei uma paradinha assim, fiquei olhando e o garotinho falou, pô, vó, a gente não vai não? Não, a gente não vai porque está vermelho para a gente. Então ele nem perguntou, nem falou assim, mas não está vindo carro, nada. Mas a ideia é essa, né? Peraí, se eu estou ensinando o que é certo, se eu estou ensinando o que não devo fazer, o que eu devo fazer, então, para falar a verdade, eu não posso ficar abrindo tantas exceções assim. Esses valores são meus. É claro que ele vai crescer, ele vai administrar isso. Tá certo? Ele vai perceber algumas situações que ele vai conseguir identificar, olha, eu não estou ofendendo ninguém se eu estiver fazendo desse jeito. Mas, para falar a verdade, esse referencial de aprendi lá atrás, esse referencial ele é muito importante. E quando a gente aprende nesse sentido, a gente leva para frente também. Engraçado que esses referenciais, às vezes, eles precisam retornar para a própria pessoa que trouxe. Porque, sobretudo na terceira idade, né, a pessoa parece que ela já está se sentindo inútil. E aí é bom que, às vezes, no diálogo, você mostre essa situação. Olha, foi você que me ensinou a fazer desse jeito. A pessoa gosta disso. De repente, ela fez até de uma forma muito mecânica. Mas ela gosta de saber que ela teve essa interferência. Acho que essa é uma parte de diálogo interessante. As pessoas ficam, às vezes, preocupadas. Como é que eu vou agir num diálogo com os meus idosos? Senta e conta as lembranças que você tem. E daí já vai sair um mundo. Dali a própria pessoa fala, caramba, ele estava lembrando desse aspecto, ele viu sobre esse ângulo e tudo mais, né? Acho que esse é um bom referencial de diálogo aqui dentro das famílias, também valorizar novamente isso. E, sobretudo, essa questão do diálogo mesmo, trazer o diálogo novamente para a família, né? Se não dialoga, as coisas não caminham, né? O diálogo é o que liberta, é o que ajuda, é o que faz. A gente normalmente projeta uma ação baseada no pensamento que se manifesta no diálogo. Então, dialogar é importante. Não ver o outro apenas como debilitado e tudo mais, conversar, ter essa noção de faço parte dessa família. Então, é importante que nós estejamos conversando, falando, ouvindo e dando margem ao diálogo sempre. Com certeza. O Heraldo falou essa questão do diálogo e a gente começa a pensar assim, como mudar o hábito de uma família? De repente, aí você está numa família em que o diálogo não acontece ou em que você nota essa dificuldade desse entrosamento por conta de horários diferentes. Um trabalha, de repente, na parte da manhã, o outro trabalha à tarde, o outro chega em casa muito tarde. Então, a gente acaba vendo que as pessoas têm um pouquinho essa dificuldade. Mas uma coisa interessante é aquela mesa, o horário que todo mundo está juntinho. Qual é o horário mais fácil? É o horário do café da manhã? É o horário do jantar ou do lanche mais tarde? É o horário do almoço, onde, de repente, as pessoas conseguem ir almoçar em casa, o que hoje é raro, né? Mas cada família tem uma rotina diferente, cada família tem um lado na questão profissional também. Profissionais de áreas que, de repente, conseguem conciliar ou o horário de manhã, ou o horário do almoço, ou horário à noite. Então, é importante começar esse hábito dessa forma, pelo menos, né, Heraldo? Acho que quando a gente consegue colocar aí, em alguma refeição do dia, uma reunião familiar, um momento onde as pessoas possam conversar, discutir um pouquinho do que está acontecendo, pedir opinião, dividir, compartilhar,
a gente acaba vendo que, durante os outros horários, isso vai começar a acontecer de forma natural, de acordo com o momento de cada um, de acordo com a prioridade de cada um, de acordo com a disponibilidade também de cada um. Mas quando a gente tem um ponto de partida, assim, eu acho que isso já auxilia um pouco, né? Sem dúvida, essa questão da mesa é importantíssima. Eu estava lendo um artigo outro dia falando dessa importância da mesa como reunião, como alimentação, mas como processo que gera relações sociais, assim. Parecia ter um tema, inicialmente, assim, muito simples, muito bobo, a mesa. Claro, se a gente não tem isso como referencial, aquele que tem a mesa como local onde a família se encontra sabe o que é. Tá certo? E se não temos essa experiência, por que não fazer? Tanto que, às vezes, por exemplo, Natal, né, a gente faz isso. A gente celebra e aí todos fazem questão de estar na mesa. Assim. Por que é tão importante no Natal? Porque é uma data importante. E por que não se faz sempre aquilo? Vai desmerecer o Natal? Não, pelo contrário. Quando se faz, você vai ter as mesmas reações que você tem na mesa, onde você vai rir, de repente, assim, já é de madrugada e você está ainda sentado ali conversando. E muito além do que está sendo comido ali, né, um monte de comida muito típica, muito daquele momento, que a gente fica realmente, né, sem saber tudo que a gente vai comer e tudo mais. Muito além dessa questão da alimentação, é ficar ali. De repente você pega 2, 3 horas num mundo tão corrido onde você tem que parar 10 minutos para se alimentar. Ficar 2 horas conversando, porque a gente só deu oportunidade talvez no Natal, mas teve o ano todo para fazer isso. Por que não nunca? De repente no aniversário, no Dia das Mães. Mas por que não se tornar um hábito? Então, ver qual é o melhor ação, onde isso se encaixa melhor na vida, como você falou. Às vezes é no café da manhã, às vezes é no almoço, tá? Às vezes é uma vez por semana, uma vez por quinzena ou por mês, mas faça. Pequenos gestos assim fazem com que a tua família, com certeza, tenha muitas vantagens em relação ao convívio, ao respeito, a tudo isso que você gera de benefício para a própria família. Lembrando que todo benefício para a sua família é benefício para você. É para os que virão depois de você, para os seus filhos, para os seus netos. Todo benefício que você oferece para a família, ele realmente volta, né? A família é ouro sagrado, né? Ouro de mina. Como dizia pai e mãe, ouro de mina. Mas família é um dom precioso. Temos que valorizar e hoje temos que lutar pela família, temos que buscar todos os membros da família como tais e serem respeitados do jeito que são. Com certeza. Queria te agradecer aqui mais uma semana com a gente, Heraldo, falando um pouquinho sobre essa questão da terceira idade, que, na verdade, a gente, como falou no início do programa, engloba aí todas as idades, porque a vida vai passando, vai se transformando, e as coisas vão acontecendo, até que, se Deus quiser, a gente chegue lá na terceira idade. Então, queria te agradecer mais uma semana e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês realizaram. Eu que agradeço, Carol, agradeço você de casa, que está sempre com a gente aqui. Né? Deixar aí mais uma vez a ideia de que nós estamos lançando essa revista para aqueles que realmente querem, né, um contato com essa ideia que a gente abraçou, e aquele que quiser a revista pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com você, né, que sempre deixa aqui no site, no WhatsApp, deixa uma porta bem aberta para a gente entrega a revista, é gratuita, e a gente faz questão desse trabalho, dessa dedicação para as pessoas que gostam desse trabalho e entendem o quanto a gente se esforça por uma causa que a gente acha nobre e que quer se dedicar sempre. Perfeito, Heraldo. E agora a gente vai para um rápido comercial, já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por
certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, bom demais. E agora eu vou mandar um abraço especial para o pessoal lá da loja Cappuccino, que veste a gente. Fica lá na Rua Tereza, número 104, Galeria 104. Loja 9, a Cappuccino com lindos looks. Hoje a gente está com essa blusinha aqui, tem um pouquinho de brilho, mas no inverno pode, a gente pode abusar um pouquinho do brilho até mesmo de dia. Eu coloquei aqui uma camisetinha preta, tem gente que... pessoa, de repente, no domingo, quer usar um pouquinho mais, pode botar, de repente, com um sutiã legal, fica bonito também. E essa calça, bem bacana, com um corte bem legal agora. A gente usou ela na última semana e eu falei, eu vou colocar ela de novo, porque essa calça vai ficar super legal com a blusa preta. E o nosso calçado, que é da loja Branca Zen, que fica lá no Shopping Santo Antônio, loja 7. O escarpão preto, basiquinho, o salto dele não incomoda, super confortável, eu ando o dia todo e ele aguenta, o meu pé também aguenta. Então, muito bom, né? A gente poder ficar aí bem vestida e também de maneira confortável, não é verdade, gente? Não adianta a gente ficar aí se sentindo mal, não gostando da roupa que a gente está usando e só usar porque está na moda, porque está legal. Não, a gente tem que se sentir bem. Então, duas opções bem legais para você que está em casa, tá bom? Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Um excelente dia para você. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta ao vivo a partir de 9 horas, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.